Então, gente, boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade a mais um encontro científico do Grupo de Estudos do Cérebro. Hoje temos como convidado o Dr. Eumano Carvalho, que é médico pela UFAL, especialista em neurofisiologia clínica e doenças neuromusculares pela USP de Ribeirão, e é neurologista da Rede Sara, e vai trazer hoje para a gente o tema hipercecaemia assintomática. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Eumano e dizer que pode ficar à vontade para trazer esse tema hoje. Gente, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite. É uma honra, uma satisfação enorme estar conversando com vocês. É uma oportunidade de encontrar amigos e eu gosto muito desse grupo de estudos, até pela homenagem ao professor Gilberto, que foi uma figura icônica, assim, da minha infância, né? Meu pai era professor da UFAL também, e a gente tinha ele como uma referência, assim, de cultura mesmo, né? Uma pessoa, assim, além de um grande psiquiatra, mas uma pessoa, assim, icônica na cidade na época, né? Tamanha cultura que ele tinha, cultura geral mesmo, né? Ele era lá do estudo histórico também, e assim, a cultura dele impressionava muito, e marcou muito, assim, a minha geração. Então, uma satisfação muito grande estar aqui. Hoje vamos para um tema bem desafiador, né, gente? Quando o Fernando me convidou para falar de PCKMI assintomática, eu falei, bem interessante. Mas, assim, médico gosta de quadro clínico, né, de desafios, de raciocínio, assim, baseado em sintoma, em exame, e a gente vai falar de paciente assintomático. Mas, realmente, quando isso acontece no consultório, muitas vezes deixa muita dúvida, né, do que fazer. Então, a gente preparou um roteirinho, né, de fazer uma introdução, vamos falar um pouquinho da enzima, o objetivo aí da apresentação, vamos falar especificamente de PCKMia sintomática, com uma breve revisão da literatura, e propor um protocolo de abordagem e fazer as considerações finais. Então, a creatinoquinase, ela é uma proteína, né, é uma enzima presente em alguns tecidos, mas ela se caracteriza muito pela presença marcante no tecido muscular. Ela participa da produção de energia no músculo, principalmente naquele período inicial da contração muscular. Então, ela tem uma participação importante no primeiro aporte de ATP no músculo, na produção de energia inicial. E tem algumas isoformas, né? A CKMM, que é a isoforma do músculo esquelético, ela compõe mais de 90% da quantificação da CK total na corrente sanguínea. A gente tem alguns metabólitos sanguíneos que são indicadores de funcionamento muscular, né? E a CK é o principal deles. Ela está presente dentro da célula muscular quando você tem uma ruptura do sarcolema, ou seja, da membrana muscular, ela cai na corrente sanguínea. E, apesar dela não ter uma especificidade diagnóstica, ela é a enzima mais específica para você perceber que está ocorrendo um dano muscular. Então, quando você tem uma lesão muscular maciça, os níveis de CK vão aumentar. Mas a gente tem outras, né? A TGO, por exemplo, é um biomarcador de lesão muscular também. A gente tem haste no músculo. LDH, mioglobina. A mioglobina, inclusive, ela é a proteína responsável pelo aspecto escuro da urina na mioglobinúria, quando a gente tem um dano muscular maciço numa rabdomiólise. Então, a gente acaba tendo, por conta da mioglobina, que está presente no músculo, a coloração escura da urina, né? A creatinina, ela pode aumentar em transtornos, assim, que levem a um dano muscular maior, porque você tem uma liberação de creatina, e a creatina, ela é um precursor da creatinina. E a piruvato quinase também. Então, são biomarcadores de dano celular, muscular, que a gente pode ter na prática clínica, mas o principal deles, sem dúvida, é a CK.
A dosagem sérica da CK, ela dá uma ideia do estado da degeneração muscular. Então, como eu falei, é uma enzima que está envolvida, né? Ela está presente dentro da célula muscular, dentro da fibra muscular, porque ela está envolvida na produção de energia nas fases iniciais da contração muscular. Então, a gente tem essa reação aqui, que é a reação reversível, né? Em que a creatinoquinase, ela faz, né, essa reação de duas vias, né, irreversível, de creatinina mais ATP, creatinofosfato mais ATP mais hidrogênio. E essa reação ela é importante pelo aporte de ATP do próprio tecido muscular em fases iniciais da contração muscular. Nem sempre que a gente tem uma elevação de CK, a gente está diante de uma miopatia. Normal. E a gente pode ter situações em que você tem um dano muscular, mas você não está diante de uma miopatia primária. Musculares que estão relacionadas a aumentos de CK, a níveis diferentes de aumentos de CK. Mas, por si só, a CK, ela não vai dar nenhum diagnóstico para a gente, né? Ela vai mostrar o quê? Que nós estamos diante de um estado de degeneração muscular. Nós estamos perdendo fibra muscular. Mas ela não tem uma especificidade diagnóstica. Sem dúvida nenhuma, é o biomarcador mais utilizado na prática clínica. Como eu falei antes, a gente pode ter, né, miopatia com CK normal. Isso pode acontecer. E a gente tem algumas hipóteses diagnósticas que a gente pode pensar, dependendo do nível de CK que a gente encontra numa hiperCKemia. Mas geralmente você tem situações em que você tem sintoma, né? Que você tem sinal clínico, você tem alteração no exame neurológico. A gente hoje vai falar de hiperCKemia assintomática, né? Então, qual que é o diferencial, o diagnóstico diferencial quando você tem uma elevação de creatinoquinase? Você pode ter situações em que o indivíduo não tem nada, normal, né? E aí, você pode ter tanto a questão interpretativa de valores laboratoriais, como a questão técnica mesmo, né? Um erro técnico. E essa questão interpretativa, ela está muito ligada às situações, então, gênero, raça, idade, quantidade de massa muscular, intensidade, hábitos esportivos da pessoa. E a gente pode ter situações fisiológicas ou até patológicas mesmo, mas transientes. Então, por exemplo, uma rabdomiólise secundária a um exercício que ultrapassou a capacidade aeróbica do indivíduo. Quer dizer, eu não estou treinado para uma maratona. Se eu resolver correr uma maratona, eu estou em risco, né? Minha CK com certeza vai aumentar muito. Um trauma, né? Pós-ictal, né, de uma crise, e alguns estados de cinesia severa, então distonias generalizadas mais severas, a gente pode cursar com nível de CK aumentado, ou dano muscular por excesso de contração mesmo. E aí você acaba tendo dano de fibra muscular. A gente pode ter alterações cardíacas, neurogênicas e miopáticas relacionadas a aumento de CK. E a gente pode ter simplesmente uma hiperCKemia idiopática, em que você não encontra a causa dessa hiperCKemia. Então, qual que é o objetivo hoje? Da gente discutir um protocolo racional de investigação para pacientes com hiperCKemia, que eles chegam lá, doutor, olha, eu fiz esse exame aqui por esse motivo, que a gente não sabe qual foi, né? Alguém pediu o exame, ele fez e está aumentado. E aí, persistentemente, aumentado. Só que não sente nada. Quer dizer, ele não está sem queixa nenhuma.
Isso tem o objetivo, gente, de otimizar a utilização, né, dos recursos diagnósticos, melhorar a qualidade do diagnóstico e possíveis tratamentos e possíveis abordagens preventivas ao desenvolvimento do sintoma, porque ele pode estar com um aumento de CK que está antecedendo um sintoma que vai vir. Mas com uma abordagem centrada no indivíduo e baseada na literatura científica e na prática clínica. Um trabalho clássico, bem antigo já, né, de 2010, um guideline da Federação Europeia de Sociedades Neurológicas. Então, esse guideline, ele procurou, e ele até hoje norteia muito do nosso raciocínio em relação à hipercecaemia assintomática. Primeiro conceito. Quando que a gente vai dizer que a gente está diante de uma hipercecaemia com relevância clínica? O conceito é quando você tem a hipercecaemia persistente, que seria, segundo a Federação Europeia, um aumento acima de 1,5 vezes, considerando as variações de etnia e gênero, em pelo menos 2 medidas. Então, a primeira coisa é você ter 2 medidas de CK com aumento. Tá? Uma medida só, repete. Para você caracterizar que essa hipercecaemia, ela é persistente. Né? Foram feitas 2 medidas e se manteve. Pelo contínuo, eles pedem pelo menos 2 vezes o valor normativo em pelo menos 2 medidas. E aí esse valor normativo não é aquele do laboratório. A gente tem que ter um passo a mais na interpretação. A gente precisa considerar que existem variações, principalmente por etnia e gênero. Então, as mulheres brancas, elas têm níveis de CKs mais baixos. Isso aqui, ele puxou a curva de Gauss lá para 97,5, tá, gente? Então, a maior parte dos laboratórios, eles usam um desvio padrão, ou até 2, né? Se você usa 2 desvio padrão, você joga isso aqui para 75, né? Se você usa eles jogaram lá para 97,5, tá? Do percentil. Então, já está considerando um nível um pouquinho mais alto. Mas, as mulheres brancas, elas têm níveis de CK menores, e os homens negros, eles têm um nível de CK bem maior. Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, pela Federação Europeia, se você pega um homem negro e você joga aqui 1,5 vezes o valor da normalidade, a gente consideraria com significado clínico, para a gente preocupar, uma CK de 1.200, né? É um número que assusta um pouco, mas é o guideline europeu, né? Uma das primeiras coisas também que a gente tem que considerar é que algumas medicações, elas estão associadas com hipercecaemia crônica, ou seja, hipercecaemia persistente. E aí a gente pode considerar, né, as estatinas como um grande exemplo, né, dessa questão aí, por uma disfunção mitocondrial que elas podem provocar, né? Os fibratos também, a colchicina, algumas medicações antipsicóticas, mesmo sem estar em síndrome neuroléptica maligna, mesmo sem uma impregnação maior, a gente pode ter aumento de CK. Alguns antivirais, como por exemplo as dovudina, mas outros antivirais também. Beta-bloqueadores. Então a gente precisa fazer uma investigação, perguntar ao paciente sobre o uso dessas medicações, para ver se não poderia estar relacionado a isso. Temos também algumas causas que não estão relacionadas a doenças neuromusculares. E aí a gente precisa excluir tudo isso antes de pensar numa miopatia.
ou outras doenças neuromusculares, porque a CK ela pode aumentar em doenças neurogênicas também. Então, se você tem um grau de desnervação muito acelerado ou muito intenso, você pode ter em doenças neurogênicas, por exemplo, até esclerose lateral amiotrófica, você pode ter períodos em que o indivíduo cursa com a CK aumentada por desnervação. Então, você está tendo perda de fibra muscular, mas não por uma patologia primária do músculo, e sim pela desnervação. Então, a gente precisa pesquisar, né, essas medicações, se houve algum exercício extremo. A gente, às vezes, encontra pacientes que se assustam com dosagem de CK aumentada, e aí, às vezes, praticam musculação, por exemplo, porque no exercício excêntrico, na contração excêntrica, você acaba tendo lesão de fibra muscular, porque a contração excêntrica quer isso mesmo, né? Para você ter dano muscular, recrutar células satélite e provocar o aumento de massa, né? Então você tem o dano muscular. E aí você acaba tendo aumento de CK por conta da atividade, do hábito esportivo daquela pessoa. Então você pede para a pessoa parar, esperar 7 dias, colher de novo. Geralmente normaliza. Muitas vezes não é uma questão de esporte, é uma questão laboral. Então, às vezes é um militar ou um profissional da construção civil e que tem, né, uma situação laboral assim, que exige mais do músculo, e você pode ter lesão muscular. Trauma, então, lembrar sempre, quando você pede uma eletromiografia, é importante que o indivíduo colha a CK antes do exame ou depois de, no mínimo, um período de 7 dias. Porque o próprio exame pode provocar um aumento de CK. Injeções intramusculares, cirurgia, próprio estresse cirúrgico. Algumas toxinas como álcool, anfetaminas, né, cocaína. Questões endócrinas. Então, tem que investigar hipotireoidismo, hipoparatireoidismo, infecções virais. Então, é comum, algumas crianças porque acabam tendo muitas infecções virais ao longo do ano. Numa delas, você pode ter um episódio de rabdomiólise associado. E, mesmo que não chegue ao nível de rabdomiólise, mas você pode ter dano muscular e ter aumento de CK durante o processo de infecção aguda. Algumas causas metabólicas, como hiponatremia, né, hipocalemia, podem levar ao aumento de CK. A gente pode ter situações simplesmente, como eu falei, idiopáticas, né, que você não sabe por que acontece. A gente precisa lembrar sempre de investigar função cardíaca e função pulmonar, porque são situações em que a gente pode ter aumento de CK. Algumas miopatias, elas podem se apresentar com IPCKMia sintomática, algumas. Esse quadro aqui, ele tem uma desatualização importante, porque ele cita POMP, né, claro, ainda mais que é uma doença que tem tratamento específico, mas já é questionável essa questão de você tratar, né, fazer reposição enzimática num paciente que não tem sintoma. Né. Algumas cinturas, então aqui ele cita, né, caveolina, o indivíduo ele pode ter só rippling, e você tem que testar para você ver que ele está tendo rippling, porque ele pode não ter queixa. Calpaína pode ter o aumento da CK antes do indivíduo vir manifestar a fraqueza. Ele vai vir manifestar a fraqueza, mas o aumento de CK pode ser pego numa fase em que ele ainda não tem sintoma, entende? Desmina, né? Proteína relacionada à fructina, importante, mas aqui está faltando uma que se mostrou ser talvez das cinturas a mais frequente, que são as miopatias relacionadas às mutações no gene da noctamina 5. Então, a noctaminopatia está faltando aqui nesse quadro e é muito importante.
As distrofinopatias, você pode pegar o garotinho antes da fraqueza, né? Mesmo um Duchenne, que tem pode ter um pouquinho de atraso de aquisição, né, da marcha, mas de repente o menino está bem ainda ali, você vai dosar secar lá em cima, né? E ele ainda não tem a fraqueza. Sarcoglicanas e distrofia miotônica tipo 2, que é a PROM, que às vezes você não tem tantos comemorativos faciais, né? Ele tem uma fraqueza distal que pode ser ainda nessa fase discreta, o indivíduo não percebe, não se vê doente por conta da miotonia, e ele pode chegar sem sintoma, com a CK aumentada, e aí você, no exame físico, que você vai ver alguma coisa, né? Então, quando investigar? Segundo a Sociedade Europeia, você vai investigar uma IPCKMA assintomática quando você tiver um desses sinais aqui. Então, uma eletroneuromiografia com alteração miopática, uma CK 3 vezes acima do valor normal de forma persistente, mas considerando as variações étnicas e de gênero. Paciente jovem, eles consideram o seguinte, que a chance de você encontrar um diagnóstico, ela foi maior nos pacientes quão mais jovens eles eram. De um modo geral, eles fecharam algum diagnóstico em 25% dos casos, dos que foram pesquisados. E nesse perfil de paciente aqui, nos mais jovens, essa proporção ela era maior. Então, eles consideraram valorizar isso. Outra coisa é que esses indivíduos estão entrando, né, ou vão entrar numa fase reprodutiva. Então, cresce a exigência de você fazer um diagnóstico por conta do aconselhamento genético. Então, nos indivíduos que vão entrar em uma fase, né, reprodutiva. Intolerância ao dor exercício físico. Então, aqui, você ainda considera como o que a gente chama de oligosintomático, né? Por quê? Porque ele tem uma queixa que é subjetiva, mas é uma queixa. Então, se você tem mialgia ou fadiga precoce, intolerância ao exercício, quer dizer, eventos recorrentes e que melhoram, quer dizer, eu vou fazer uma atividade física, eu tenho aquela incapacidade, e isso melhora quando eu deixo de fazer aquela atividade física. Não é aquela dor contínua que piora quando faz exercício físico, porque aquela dor contínua, ela não é uma intolerância ao exercício, assim, real, né? A gente está falando de intolerância, que é aquele sintoma que aparece durante o exercício e é reversível, né? E nas mulheres, quando as mulheres têm esse aumento acima de 3 vezes, sugere-se ofertar para elas a investigação de mutação no gene da distrofina. Por que isso? Porque essas mulheres, elas podem realmente ser assintomáticas, serem portadoras, e aqui nesse grupo de pacientes, essas aqui eram sintomáticas, tá, gente? É só para mostrar para vocês um detalhe. Essas aqui eram sintomáticas. A gente tem que estar muito atento nas portadoras do gene, de mutação no gene da distrofina, porque com frequência elas não têm história familiar de distrofinopatia. Com frequência elas chegam, né, ao serviço terciário para investigação, sendo o primeiro caso da família. Então, a mutação começou nelas. E a partir de agora, que essa mutação ela vai segregar na família, e aí, claro, né, a mulher ela vai passar um dos X para os filhos homens, e aí, se ela passa o X mutado, esse menino vai ter uma distrofinopatia, né, seja ela do Duchenne ou Becker, dependendo da mutação que foi passada. Então, o aconselhamento genético ele é muito importante para essas mulheres, principalmente se elas estiverem em idade reprodutora, né, idade de terem filhos. E outra questão muito importante para elas, para a gente fazer o diagnóstico, é a questão cardíaca. É muito frequente que essas mulheres tenham alteração cardíaca, e muitas vezes a alteração cardíaca é a única alteração. Então, elas são assintomáticas, elas têm a CK aumentada, você faz a investigação e encontra uma
cardiomiopatia. Nesse trabalho aqui, trabalho italiano, do grupo de Gênova, foi capitaneado pelo grupo de Gênova, mas é um trabalho muito cêntrico na Itália. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram 83 pacientes nesse estudo multicêntrico e eles queriam ver, né, justamente hipersecaemia assintomática ou oligossintomática. Eles excluíram todos os pacientes que tinham fraqueza facial ou distal, comprometimento cardíaco ou pulmonar, suspeita de miopatia inflamatória, que eles, né, aí a investigação é diferente, e todos os pacientes fizeram eletromiografia. Todos fizeram eletromiografia. E aí foi o que eles fizeram. Fizeram uma sequência em que, primeiro, eles faziam triagem para doença de Pompe, glicogenose tipo 2, né? Depois, eles faziam um teste para distrofia miotônica tipo 2, lembrando que é uma doença de expansão nucleotídica, então um painel, uma sequência de nova geração, não faz diagnóstico. Então, eles testaram para distrofia miotônica tipo 2 e fizeram a pesquisa de mutação no gene da distrofina. Depois, fizeram um painel, NGS, para 20 genes. Incluíram nesse painel os genes mais frequentemente relacionados a algum diagnóstico que possa cursar com hipersecaemia sintomática. Então, você vê que eles colocaram, né, a NOX5 aqui, eles colocaram a NOX5, eles colocaram vários genes relacionados às cinturas, né, e eles colocaram o RI1, que é o gene mais relacionado à hipertermia maligna, né, e principalmente tem algumas miopatias desse gene, mas a Central Core é o hallmark, e o problema desse gene, de a gente ter necessidade de identificar mutações nele, é o risco de hipertermia maligna. Então, resumindo aqui, o que é que eles fizeram? Paciente com hipersecaemia. Então, primeira coisa, você excluir que possa se tratar de uma miopatia inflamatória, que ainda não desenvolveu sintoma, mas a CK já subiu, porque aí a investigação é com biópsia. Né? Eles excluíram, né, situações assim que não se encaixassem tanto em óligo sintomático e faziam a investigação laboratorial básica, né, inicial, excluindo causas secundárias dessa hipersecaemia. O teste de triagem na gota seca para POMP. Aí você pode perguntar, mas por que não vai colocar o gene no painel e aí já faz o painel? Tem que fazer a triagem. Porque algumas mutações, elas podem escapar do painel. Então, por exemplo, mutações em sítio de splicing, né, deleções no gene, as mutações não tão frequentes, elas podem escapar do painel. Então, eles preferem fazer a gota seca mesmo, o teste enzimático, para triagem. Todos os pacientes fizeram eletromil, todos. E aí você já exclui aqueles que têm a neuropatia. Se você não tem, né, nenhuma neuropatia associada, então a eletromiografia foi normal, ou tinha sinais de miopatia na eletromil, eles fizeram a sequência. Eles jogaram tudo no painel. Antes, testaram, né, no MLPA, mutações de gene da distrofina, e testaram também para distrofia miotônica tipo 2. Por quê? Porque na distrofinopatia, 80%, né, 60% a 80% dos casos, você tem deleção no gene da distrofina, né? E a deleção você não vai ver no painel, na sequência de nova geração. Você pode até ter o gene da distrofina no painel, mas está procurando mutação de ponto. Né? E a maioria, né, a imensa maioria, é deleção, então você tem que fazer MLPA. Positivo deu diagnóstico, não deu, seguir para o painel daqueles 20 genes. E aí, você ia considerar, né, se você encontrasse uma mutação patogênica, diagnóstico estava dado. Se você identificasse uma VUS, aí o negócio complica,
né? E se fosse negativo, considerar a biópsia muscular. O que é que eles viram aqui? Eles fizeram, vocês lembram que eram 83 pacientes. Eles fizeram um diagnóstico em 25, que dá 30%. Então, 70% dos pacientes continuaram sem diagnóstico. E aí, por isso que está desatualizado lá naquele trabalho, naquele guideline de 2010, porque a noctamina se mostrou um gene cujas variantes patogênicas, elas podem cursar, sim, com hipercequemia sintomática. Então, eles viram aqui mutação no RI1 em 12%, né? POMP em 8%. E uma coisa importante é que essa proporção de 1/3 para diagnóstico, isso aumentava muito quanto mais alto o nível de CK era. Então, se o nível de CK é acima de 10 vezes o valor da normalidade, principalmente se você tiver uma eletromiografia alterada, a probabilidade de você estar diante de um paciente que tem realmente algum diagnóstico, ela aumenta, ela é maior. Nesse trabalho aqui, também italiano, lá do grupo do professor Santorelli, Felipe Santorelli, de Roma, eles pegaram 66 pacientes, também com IPCKM assintomática ou sintomática, e eles fizeram um painel mais amplo, com 78 genes, que incluía distrofia muscular de cinturas, incluindo a NOX5, incluía várias miopatias metabólicas, miopatias congênitas e miopatias distais, que são miopatias que podem cursar por muito tempo com hipocecaemia assintomática, né? Você vai desenvolver estômago mais para frente. E aí o que é que eles viram, né? Que pacientes com um pouquinho de sintoma, né? Mas o tema da nossa aula é esse grupo aqui, né? IPCKMia assintomática. Então, eles consideraram fraqueza muscular discreta, consideraram intolerância ao exercício, né? Porque eles incluíram óligos sintomáticos também. Mas se a gente pega aqui os assintomáticos, então foram 34 pacientes assintomáticos, eles encontraram variantes patogênicas em 14. Então, um número considerável, né? Quem eram esses 14? Vejam só, 7, metade dos pacientes era RI1. Então, isso aqui é de muita responsabilidade, porque a gente precisa orientar essas pessoas, além do aconselhamento genético, né, sobre o risco de hipertermia maligna. Se a gente for olhar aqui, a gente tem um complicador nos painéis, que é a alta proporção das VUS. E aí, o que, é que a gente vai fazer com essas VUS num paciente que tem uma CK aumentada? Se achou uma variante que pode estar relacionada com essa CK aumentada, mas essa variante ela tem um significado incerto, né? Com relação às mutações no gene da rianodina, a gente tem que sempre lembrar desse risco aqui. Esses pacientes, eles podem estar susceptíveis à hipertermia maligna, principalmente quando vão ser submetidos a um procedimento anestésico, anestesia geral, com a cirurgia. Então, existem recomendações específicas para prevenção de hipertermia maligna e para ação do anestesista, caso ela aconteça. Então, o centro cirúrgico está preparado. Hoje em dia, os hospitais maiores, eles já entram preparados, independente de ter esse aviso ou não. Mas é importante saber dessa possibilidade para haver o preparo da equipe. E essas mutações patogênicas no RI1, que tem um hallmark aí mais típico, né? A miopatia centrocore, a miopatia congênita centrocore, pode acontecer em pacientes assintomáticos, tá? Então, a gente pode ter uma hipercecaemia assintomática. E aí, um jeito de você saber se a pessoa tem ou não suscetibilidade de hipertermia maligna é fazer o teste. Existe o teste específico, mas esse teste, ele não é feito em todos os serviços, é um teste raro, né? Tem um grupo de experts na Paulista, lá na Unifesp, lá o teste é feito,
mas é raro você ter a oportunidade de confirmar se o indivíduo tem ou não suscetibilidade à hipertermia maligna. Todas as vezes que a gente está diante assim, de um desafio, né, diagnóstico, ou de uma abordagem, um paciente, a gente tem sempre que lembrar que o paciente é um indivíduo com características, necessidades, objetivos, sonhos, e cada indivíduo é único. Então, a gente tem que se preocupar bem mais com as particularidades do indivíduo do que com as características especiais da doença. Porque, afinal de contas, nós estamos tratando com pessoas e não com doenças. Então, quando a gente pensa numa abordagem centrada no indivíduo, centrada no paciente, em quem nos procura, sempre a gente precisa basear em evidências, claro, literatura científica. Mas a gente precisa entender que as necessidades, as expectativas, elas são individuais. E elas vão variar, por exemplo, com a profissão. Então, se o indivíduo te procura e ele tem lá uma hipersecaemia, ele está assintomático, mas é um indivíduo, um trabalhador rural, ou um profissional da construção civil, ou um militar, ou um atleta profissional, ele vai estar sempre submetido a estresse muscular. Então, é diferente. A idade, será que é importante para ele fazer ainda um aconselhamento genético, né? Não tem ninguém mais na família com quadro parecido, ou não, ou é jovem, quer casar e ele quer saber se tem alguma coisa por trás dessa hipersecaemia, né? Existe algum objetivo esportivo? O indivíduo ele quer praticar musculação, ele quer praticar alguma, né, alguma atividade aí, uma maratona, alguma coisa mais extenuante? Existe alguma possibilidade de tratamento pensando em prevenção de sintomas? Porque a gente tem que lembrar que quem procura a gente tem sintoma nenhum, né? Tem sintoma nenhum. Então, eu preciso trabalhar com prevenção de sintomas, prevenção de se existe ou não risco de hipertermia maligna, se existe ou não risco de rabdomiólise, se a pessoa vai iniciar uma atividade esportiva, né? E aí, em termos assim de gestão, isso também é importante, a gente tem uma grande justificativa para pensar em elaboração de algoritmos diagnósticos. Primeiro, a gente falou na questão da necessidade do indivíduo, né? Se ele quer, se ele precisa ou não prosseguir numa propedêutica. A outra é uma questão de utilização racional de recursos propedêuticos. Isso é importante para a gestão. Isso é diferente de racionar. Isso é racionalizar. E são coisas completamente diferentes. Racionar é quando você restringe a porções controladas. Faltou dinheiro, eu não posso mais fazer 1.000 exames por mês, eu vou ter que fazer 500. Mas eu fiz isso de uma forma aleatória. Então, vamos imaginar que eu dava 50 diagnósticos com esses 1.000 exames, eu tinha uma taxa de positividade de 5%. Fazendo 500 exames, eu passei a dar metade, porque eu fiz de forma aleatória, eu continuo com a mesma taxa de positividade, o custo baixou, mas eu só racionei. Então, eu deixei de fazer diagnóstico. Tem 25 pessoas aí que não fizeram diagnóstico. Mas se eu racionalizo, se eu organizo de forma racional para obter o máximo rendimento com menor custo, eu vou fazer os mesmos 500 exames, mas eu fiz um treinamento para identificar quem são as pessoas que realmente precisam ser investigadas. E às vezes eu consigo até melhorar, aumentar o número de diagnósticos. Isso melhora a taxa de positividade e isso se reflete numa evolução da eficácia. Então você baixa o custo, mas você melhora a eficácia, porque você subiu de 5% de taxa de positividade para 12%. Isso é muito importante para o gestor, né? Todo médico precisa ter essa visão de gestão também, para a gente não sair aí
né, fazendo propedêutica em excesso. Então, qual que seria a proposta para uma rotina de investigação na IPCKMia assintomática? Gente, o paciente chegou, ele não tem sintoma nenhum, tá? Ele veio para você com um teste laboratorial com nível aumentado. Isso é persistente. Primeira coisa, a gente tem que checar para ver se realmente ela é assintomática. A gente pode ter sintomas mínimos, que podem não fazer diferença na vida do paciente, mas podem dar uma luz para o diagnóstico. Então, intolerância ao exercício, por exemplo, miotonia, né, é outro exemplo. Estou pensando em uma distrofia miotônica do tipo 2, por exemplo. Uso de medicações, álcool, o efeito tóxico, né, do álcool, ou outras drogas recreativas. História familiar bem detalhada, porque às vezes o indivíduo não tem sintoma, mas tem um parente que tem, né? E isso pode levantar algumas hipóteses diagnósticas. A história patológica pregressa do indivíduo, se ele foi submetido a alguma cirurgia, ver se a gente pode estar diante de algum quadro metabólico, algum quadro, né, sistêmico que possa cursar com dano muscular. Hábitos esportivos, muitas vezes a IPCKMia nada mais é do que resultado de um dano muscular por conta de hábito esportivo. E aí entra também a questão da história ocupacional, né, laboral. O exame físico, às vezes a gente fala, faz exame neurológico, inclui o exame físico. Não. Neurologista, antes de ser neurologista, é um clínico. Então, é um exame físico completo, incluindo o neurológico. E aí a gente tem que ter muita atenção nessa situação para avaliação cardíaca, pulmonar e metabólica. Em termos de exames laboratoriais, a gente, né, isso aqui é o que a gente faz, né, na rotina, assim. Hemograma, CK, TGO-TGP, aldolase, LDH, função tiroidiana, função paratiroidiana, glicemia, eletrólitos. Faltou aqui o lactato, a gente dosa o lactato também. Prova de atividade inflamatória, pensando aí se não é a primeira manifestação de homeopatia inflamatória que virá. A gente pesquisa HIV, mas qualquer infecção viral pode alterar a CK, pode dar dano muscular. Então, mas a gente faz o HIV por causa da infecção viral mais crônica, né? A gente está falando de PCIQMia sintomática mais persistente, ureia e creatinina e um exame de urina, rotina. No SARA, todos os nossos pacientes com esse perfil que procuram a instituição, eles chegaram, né? Eles estão assintomáticos, mas eles chegaram, eles estão angustiados. A gente faz uma eletromiografia e faz a ressonância de músculo, não de corpo inteiro, mas de pelve, coxas e pernas, nossa rotina, para ver se a gente vê algum sinal de acometimento muscular. Isso aqui é a nossa rotina, gente. Vamos imaginar uma mulher, 38 anos, ela foi fazer um periódico e viu uma CK lá de 800, 600, 800. Aí ela fez nova dosagem, estava lá, 500 alguma coisa, 600. Ela não sente nada. Ela passou por tudo isso aqui e a gente não viu nada. Tá? Simplesmente nada. Só que ela agora está angustiada. Ela não está sentindo nada, mas ela tem 2 exames alterados que sugerem que ela está perdendo músculo, digamos assim, que alguém falou para ela. O que é que a gente vai fazer? Geralmente, a gente para aqui. Se a gente não achou nada, a gente para aqui. Mas aí a gente volta para aquele guideline da Sociedade Europeia, aquele trabalho antigo lá de 2010, e aí a gente vai pensar se a gente vai prosseguir a investigação ou não. Nesse guideline não fala em imagem, na maior parte dos estudos não fala em imagem. Lá no SARA a gente faz a ressonância de todos os pacientes suspeitos de miopatia, porque a gente encara a ressonância de músculo como uma extensão do exame neurológico, tanto quanto a eletromiografia. Então, por isso que a gente faz em todos. Então, se tem uma eletromiografia com alteração miopática ou uma imagem de músculo alterada, isso pode acontecer, né? Se você tem uma CK acima de 13 vezes a normalidade, considerando etnia e raça, pacientes jovens,
intolerância ao exercício bem característica, a gente conversa com o paciente. A gente a gente expõe que a probabilidade dele ter realmente uma doença no músculo, primária do músculo, ela é baixa. E aí a gente tem alguns caminhos para seguir, né? Se for mulheres, a gente pode investigar, né, a situação de portadora sintomática, de mutação no gene da distrofina. Se for um paciente que a gente tem um acesso fácil a fazer uma triagem para doença de Pompe, a gente faria, gota seca. E se for fazer um painel NGS, tem que se preocupar com genes relacionados a IPCKM assintomática. Tem que incluir esses genes. Então, cinturas congênitas metabólicas. Observar bem se tem ANOX5 e se tem RI1 no painel. E aí, se você tiver, né, uma variante patogênica, você deu o diagnóstico. Se você tiver um avulso, ou se você não achar, e mesmo assim o paciente quiser continuar propedêutica, é a biópsia muscular. Mas, gente, a gente tem que bater sempre na tecla, o paciente está sem sintoma. Ele chegou para você, ele está sem sintoma, ele não tem nada. Então, essa mulher que nos procurou, essa paciente, ela insistiu muito, isso é um caso hipotético, tá, gente? Não, esse caso não existe. E chegamos até aqui. E não achamos nada. Aí, de repente, ela volta daqui a um ano, e aí, tá sentindo alguma coisa? A CK continua lá, aumentada. Ela diz, tem alguma queixa? Né? Aí, de repente, ela olha para você e fala, não, o que me incomoda é essa cicatriz aqui agora. Que eu não consigo mais usar biquíni, ela coça, cicatriz dói, fez queloide, ficou horrível. Então, assim, a nossa arte, em primeiro lugar, é não causar dano, né? Então, ela não tinha sintoma, agora ela tem. A gente tem que sempre pensar nisso, tá? O paciente está sem sintoma. Então, a gente considerar até que ponto a propedêutica, né, a sequência da propedêutica até as últimas instâncias, elas vão ser realmente benéficas para o paciente. E conversar com eles, né, sobre isso. Então, considerações finais, protocolos de diagnóstico de psicoemia auxiliam no atendimento da equipe multidisciplinar em centros especializados. A gente tem que sempre se basear em evidências da literatura médica. A gente faz uma abordagem clínico-laboratorial sistemática em busca do diagnóstico correto. E, principalmente, para a gente reduzir a propedêutica de forma consciente, não por simplesmente racionar, mas sim racionalizar, para você ter um ganho na efetividade, quer dizer, você identificar quem são os grupos de pacientes que merecem avançar na propedêutica. E aí você fazer uma propedêutica consciente, né? E aí, encontrando alguma coisa, você vai ter oportunidade de prevenir o aparecimento de sintomas, nesse caso, né? E o aconselhamento genético, se for uma doença realmente hereditária, para prevenir a recorrência do problema, né? Mas, assim, é importante a gente estar consciente das necessidades individuais de cada um e quem são os grupos prioritários para seguir na investigação, porque a gente precisa minimizar também os impactos da nossa intervenção, da intervenção propedêutica no indivíduo assintomático, porque ele não tem sintoma. Aí você começa numa seara de propedêutica e você pode, aí sim, causar um dano, né, ao paciente. Um dano psicológico, um dano econômico ou até um dano físico, né? Então a gente precisa ser muito racional nesse momento, né? Gente, então era isso. Espero ter ajudado. Tema desafiador aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Aqui são as nossas unidades da rede. E eu fico disponível aí para alguns comentários ou perguntas que, porventura, surjam. Doutor Mano, gostaria de agradecer pela excelente aula que o senhor trouxe aqui para a gente hoje. É um tema assim que realmente na prática você pode trazer, nesse paciente assintomático, angustiado, pode trazer bastante
ser bem desafiador, e essa proposta que o senhor trouxe, né, para racionalizar a nossa investigação, acho que foi para todo mundo bem esclarecedora. Eu gostaria de saber se alguém ficou com alguma dúvida, quer trazer algum questionamento para a discussão de hoje. Eu queria, Aleph, primeiro parabenizar o Elmano, porque esse tema surgiu de uma necessidade prática, e é assim que a gente aprende. A gente não aprende, me perdoe o trocadilho, Elmano, a gente não aprende palpando mitocôndria. A mitocôndria vai ser estudada depois, quando surge a necessidade. Então, o tema foi muito pertinente. Eu teria algumas considerações, Elmano. Primeiro, assim, se a denominação correta é CK ou CPK. E segundo, a gente vê que os níveis considerados normais que você deu, desses guidelines, são muito diferentes dos níveis laboratoriais. Chegam a ser mais de 4 vezes mais no homem negro. Então, eu queria saber por que os laboratórios nossos não atualizam os níveis de referência. E segundo, a gente tem muita dificuldade em saber quem é negro e quem não é. Porque num país tão mestiço como o nosso, eu sempre fico muito incomodado quando diz assim, negro ou caucasiano. Eu conheci muitas pessoas, muito poucas pessoas que eu pudesse chamar de caucasiano na minha vida, aqui em Maceió principalmente. Então é isso. Por que que esses níveis não são atualizados? Isso é uma coisa disso assim, pouco importante, mas você chamaria CK ou CPK? Essa questão da nomenclatura é CK, creatinoquinase. CPK, creatinofosfoquinase. Né? O fósforo está na reação, né? De um lado da reação, né? Onde você tem ADP, fósforo e hidrogênio, do outro lado você tem a creatina e o ATP. Aí é uma questão mais de nomenclatura. Eu costumo usar creatinoquinase, mas tem gente que usa creatinofosfoquinase. Eu não sou muito purista com nomenclatura, né? Se a gente for olhar na função da enzima, ela faz realmente a quinase da creatina, né? Então seria creatinoquinase. Então, para os puristas, né, em termos de termo. Eu uso o termo que eu uso é creatinoquinase, mas acho que são sinônimos, Fernando. Não seria uma coisa assim, acho que muito relevante, não. Agora, a questão dos laboratórios é um questionamento interessante, porque os valores normativos eles são criados a partir da população como um todo, né? Então, você faz aquele estudo normativo e você joga lá na curva de Gauss, e aí você coloca aquele valor. Na rotina de um laboratório de patologia clínica, é difícil você fazer correlação com gênero e correlação com raça, ainda mais no nosso país, como você citou. Então, acaba que os valores normativos, eles são padronizados para a população geral, né? E aí, esses estudos, assim, mais especializados, eles chamam a atenção do especialista com uma interpretação, assim, um pouco mais criteriosa, né? Então, o paciente chegou lá com uma dosagem de CK para você de 400, por exemplo, em torno de 400. Você olha, né, o paciente é, é um homem, é um homem negro, ou pelo menos tem ascendência, né, negra, como você citou. No Brasil é muito difícil você determinar, né? Então você já fica mais esperto que aquilo ali pode ser uma questão de gênero, né? Melhor, de raça, né? Gênero e raça, no caso, né? Então é mais para a gente ter um olhar mais crítico, né? Eu acredito que dificilmente os laboratórios vão segregar, assim, por gênero e raça, por conta dessa dificuldade até, porque aí, primeiro que você, numa bateria, assim, de dezenas, centenas, você, para dar o resultado, você, né, vai estar lá o nível e você vai estratificar ali nos seus valores normativos, né? E, de repente, quem vai ler aquilo ali é uma possibilidade, que vai ter que fazer a interpretação, né? Não sei.
É possível que isso aconteça um dia, mas normalmente agora, o que a gente tem nos laboratórios é esse valor com população mais geral mesmo, eles não estratificam, não. Não são tantos estudos, né, que fizeram isso, né, a gente tem esse guideline europeu, tem alguns outros estudos que foram feitos, mas eu realmente nunca vi nenhum laboratório estratificar por gênero e raça. E a outra pergunta, qual que era mesmo? A outra pergunta eu vou fazer agora. Você falou nas causas de hipercicemia assintomática, ou melhor, hipercicemia assintomática na macro-CK. O que é essa macro-CK? A macro-CK é uma isoforma que ela está relacionada a algumas situações, algumas patologias, e quando ela acontece, você tem um aumento na dosagem da CK total, na dosagem sérica, mas ela não está relacionada a uma doença muscular primária, ela está relacionada a quadros mais metabólicos mesmo. Obrigado, Elmano. Nada. Alguém mais? Então, tem uma pergunta que fizeram aqui no chat, nas mensagens, que perguntaram qual foi o percentual de eletroneuromiografia alterada nos 83 pacientes do artigo italiano que foi mostrado, e qual seria esse percentual na série do Hospital Sara. O percentual da eletromiografia alterada em PCKM assintomática no SARA, eu não tenho esse dado. É uma coisa que a gente ia ter que ver. Se você perguntar assim, em termos de uma observação subjetiva, tá? Assim, IPCKM assintomática, geralmente quando a gente faz eletromia, ela é normal. Geralmente. Quando é assintomática mesmo, né? E sem alteração no exame neurológico. Poucos casos que a gente encontra, assim, uma alteração miopática mais relevante, mas para ver porcentagem eu teria que checar isso melhor. Naquele artigo italiano, a gente precisaria entrar nele, porque eu não me recordo agora de cabeça nesse dado. Mas a gente teria que entrar no artigo para a gente ver. Eu posso compartilhar com vocês o artigo. Eu acho interessante, Elmano. Manda para o grupo e a gente distribui para as pessoas que quiserem. Elmano, eu tenho uma outra questão. Posso fazer? Claro, É uma questão assim, muito, muito prática. As estatinas são muito usadas. E algumas pessoas usando estatinas têm elevação da CK e são assintomáticas. sim. Quando é que a gente deve se basear apenas no nível de CK para dizer que é mais interessante trocar de medicação? Quer dizer, até quando tolerar elevação da CK em pessoas assintomáticas Isso com foi, estatina? isso foi uma discussão que a gente teve num evento lá em Nápoles. Eu perguntei, puxa, agora me fugiu o nome dele, não gosto quando foge o nome assim, mas eu perguntei para ele o que ele fazia, assim, né, em relação às estatinas, né, e aí ele falou que ele geralmente usava um cutoff de 1.000, ou 10 vezes o valor, ou 5 vezes o valor, considerando a etnia e raça, né, ou um cutoff de 1.000, se você não tivesse esse dado assim tão real. O que acontece no uso das estatinas, que tem que tem para a gente, assim, né, tem um valor interessante, é que nas estatinas, a miopatia tóxica por estatina, geralmente ela cursa com dor. Então, quando a gente tem uma hipersecaemia e a gente não tem dor, não tem completamente assintomático e não tem dor,
a gente fica um pouco mais tolerante. Porque o que acontece? Se o indivíduo ele usa uma estatina, ele está usando a estatina porque ele realmente precisa fazer prevenção primária, ou o que é pior, secundária, de um evento trombótico, né? E a gente não pode deixar esse indivíduo, assim, desprotegido, porque doença cerebrovascular e doença cardíaca isquêmica mata, né? Então, às vezes, a gente fica preocupado com a possível rabdomiólise, que esse é o maior medo, do indivíduo fazer uma homeopatia tóxica com rabdomiólise, importante. E aí você vai tentar conduzir só com dieta um indivíduo que tem uma dislipidemia, às vezes, familiar, né? A gente tem indivíduos magros, atletas e dislipidêmicos, né? E isso está associado com risco cerebrovascular. Então, até que ponto você vai retirar uma estatina de um indivíduo que está em risco para doença cerebrovascular ou para doença cardíaca isquêmica, para fenômenos isquêmicos, pensando na possibilidade dele vir a ter uma rabdomiólise, que a gente não sabe se ele vai ter, né? No indivíduo que está assintomático. Então, assim, se tem dor muscular, a gente está tendo dano muscular, CK aumentou e ele tem dor. A gente precisa trocar essa estatina. De todas, aqui a gente tem tido uma experiência melhor, com menos agressão ao músculo, é a rosuvastatina. Então, a que a gente tem usado mais, assim, nessas condições. E aí a gente pode reduzir dose, né, fazer em dias alternados, tentar ir ajustando, mas de forma que a gente faça um bom controle também da dislipidemia do paciente, né? Tem vezes que a gente precisa, né, ser um pouco mais tolerante, para não descobrir uma situação que pode realmente levar a um fenômeno trombótico aí, ou isquêmico mais grave, né? Mas, assim, de um modo geral, de forma bem objetiva, para responder a pergunta, quando que a gente preocupa? CK acima de 1000. Então, a gente fica atento. Mas com essa ressalva de que é uma medicação muito importante, que coração e cérebro, né, mata. É a principal causa de morte, né, na nossa sociedade, não é rabdomiólise, né? Ela é cardiovascular, né? Cardiovascular e AVC. Então, a gente não pode esquecer disso, né? E ir no bom senso. Tentar mudar a estatina, tentar diminuir a dose, passar um pouco mais, faz em dias alternados, né? Principalmente se for sintomático, né? Se ele tiver dor. Agora, não tem dor, só a CK que está subindo, passou de 1000, você só observa, vai observando, né? E vai mantendo essa dislipidemia aí controlada. Obrigado, mano. A resposta é muito boa, de uma questão que nos incomoda a todos, eu acredito, mas estou muito satisfeito. Obrigado. Tem outra pergunta, doutor, que fizeram aqui no chat. Gostariam de saber qual nível seria preocupante em relação aos desportistas e a hipersecaemia em trabalhadores braçais. Qual nível seria preocupante nesse Isso é uma pergunta muito interessante. Agora, há pouco tempo, saiu na mídia, né, uma influencer que acho que foi atendida em São Paulo, se eu não me engano, eu não lembro agora qual hospital que ela foi atendida, mas ela se fotografou e se filmou numa internação, fazendo hidratação, né, porque ela tinha tido uma rabdomiólise relacionada a uma aula de spinning. Ela foi fazer uma aula de spinning pela primeira vez e teve uma rabdomiólise, né? A gente pode ter aumentos persistentes de CK em indivíduos que praticam musculação, em indivíduos que praticam... A dosagem da CK e do lactato, ela é utilizada para monitorar
em medicina esportiva, desgaste muscular de atletas de alto rendimento, né? Então, a gente pode ter lesão muscular. Um nível, assim, que a gente... Porque a gente não estimula a pessoa a ficar dosando exame, né? Nós somos clínicos. Então, uma coisa que a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente pratica uma atividade física é com a dor. A dor, ela é uma companheira de quem pratica atividade física. A dor muscular, ela é frequente. Mas a gente tem que perceber que o ambiente de academia, o ambiente de prática esportiva, é um ambiente sempre de muita comparação. A nossa sociedade, ela vive comparando muito um com o outro, né? Então, aquele ali aguenta mais. A gente tem que aprender a se respeitar, a respeitar o nosso corpo. Então, a dor muscular, ela é um sinal de que você teve lesão de fibra muscular, né? Então, a gente tem que ter sempre um bom senso, um cuidado de lembrar da hidratação antes de praticar atividade física. Se for praticar atividade física, tentar praticar de forma regular, né? Com um aumento de intensidade progressivo, moderado e muito bem orientado. A gente tem que saber que se a gente tiver, né, vocês estão aí em Maceió, então muito sol, uma atividade de muitas horas, sem hidratação, a desidratação por si só, ela já aumenta a possibilidade de uma lesão muscular, né? E você ultrapassar a sua capacidade oxidativa, sua capacidade metabólica, que é isso? Você exigir demais, você aumentar demais a sua demanda metabólica, né, por ATP, e ultrapassar a capacidade do seu músculo de produzir a energia. Então, isso é um fator de risco. Então, qual que é a orientação? Não é ficar dosando CK, né? Essas dosagens de CK, de lactato, elas são feitas em medicina esportiva, de atleta de alto rendimento, que precisa monitorar isso porque a dor é uma companheira dele, né? Então, ele precisa monitorar para prevenir a lesão muscular, né? O desgaste a ponto de você ter um estiramento, uma lesão mais importante do músculo. Então, por isso que eles dosam com teste de laboratório. A gente não fica estimulando as pessoas a fazer exame, né? A gente estimula as pessoas a terem cuidado, de entender que cada um é cada um. Você conhecer o seu corpo, e você iniciar uma atividade física, fazer sempre regular, não ser aquele atleta de final de semana, né? Que isso aumenta muito o risco. Quer dizer, eu vou na academia todos os dias, praticamente. Hoje eu não fui porque eu tô aqui com vocês, mas eu vou na academia todos os dias, praticamente. Mas assim, eu vou no meu ritmo, né? No meu ritmo, fazer o que eu tenho que fazer. Eu não vou, de repente, porque eu estou na academia todo dia, amanhã me inscrevo numa maratona, sem treinar direito, e vou correr a maratona. Vai dar ruim. A chance de dar ruim é grande. Então, a gente precisa se conhecer, né? Não comparar tanto com outras pessoas, cada um é cada um. Essa coisa de metabolismo muscular é muito individual. Eu tenho o meu, você tem o seu. A gente tem que se respeitar e se conhecer. Então, tá com uma dor muito importante, uma dor que ultrapassou o racional, você exagerou, né? Então, dá uma quietada, dá uma maneirada, faz de uma forma aí mais escalonada, mais orientada, né? Acho que a orientação é mais clínica. Nós somos clínicos, né? A gente tem que fazer a orientação clínica. E a gente vai dosar quando você tem a possibilidade de situações patológicas, né? Então, sinais clínicos que indicam que a gente precisa fazer exame complementar, né? Acho que é isso. Então, mano, eu posso fazer mais uma pergunta? Estou à disposição. Mano, quando é que a gente, suspeitando de um possível caso de ela, que a gente vendo uma elevação da CPK, a gente diz assim, olha, agora eu acho que provavelmente não é ela. Quer dizer, até que ponto se aceita a elevação da CPK na ela? Tem um trabalho antigo, até clássico, saiu na Muscle and Nerve, posso procurar depois te encaminhar. E eles tiveram, na série de casos, era uma série de casos, né, Fernando? Eles tiveram na série de casos até 2000.
Interessante. Não teve nenhum acima disso. Muito bem. E eu queria agora uma última pergunta, mano. A gente realmente, às vezes, vê, sobretudo crianças com doenças virais agudas, com muita dor muscular, e algumas crianças têm dor a ponto de não querer ficar em pé. E antigamente se chamava isso de mialgia cruris epidêmica, e cursava, teoricamente, com elevação da CPK. Eu já tive alguns casos assim, de criança que chorava quando ficava em pé de dor, em um quadro viral agudo, e algumas dessas crianças tinham a CK normal. Como é que você interpreta isso assim? A CK é um bom parâmetro para alteração muscular aguda nesses quadros virais? Ou você também vê isso de Não, uma queixa muito grande com a CK normal? não, a CK, ela, se você tiver lesão muscular aguda, maciça, a CK vai aumentar. O que acontece, às vezes, em quadros de miopatia com CK normal, é que são miopatias mais crônicas, né? Você não tem um dano muscular tão agudo assim. Agora, você pode ter, nesses quadros virais, danos metabólicos musculares que não chegaram ainda a provocar ruptura da fibra muscular. Você não teve uma lesão muscular, porque a CK ela vai cair na corrente sanguínea quando você tiver lesão de fibra muscular. Mas você pode ter um dano metabólico, quer dizer, em situações virais, né? Criança com febre, aí já exige mais de demanda metabólica muscular. Criança com febre, a criança está estressada. Às vezes você não tem só a questão muscular em si, você tem questão articular também, né? Então, às vezes você tem artralgia. Então, você pode ter disfunções ali musculares que ainda não provocaram lesão tecidual. Então, disfunções metabólicas musculares que podem cursar com dor, mas não teve uma lesão de fibra muscular tão importante, e aí você não teve o aumento de CK. Mas às vezes a gente confunde um pouco com esses quadros virais, nessas mialgia com artralgia, né? A criança não consegue definir bem o que ela está tendo. Então, muitas vezes a CK está normal, porque na verdade não é uma dor muscular. Ela está com artralgia, possivelmente, né? Bom, mano, muito obrigado. Se tiver lesão muscular maciça mesmo, com dano de fibra, a CK vai aumentar. Não tem como porque a fibra muscular ela tá repleta de CK. Então, se houve ruptura de fibra, teve dano muscular, a CK vai aumentar. Mas alguém tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Mais uma vez, eu tenho só a agradecer ao Elmano. Elmano, Eu que a gente não perdeu o Elmano para Belo Horizonte. A gente ganhou uma agora, Lagoana numa posição avançada nacional no estudo das miopatias. E eu acho que o Elmano fora de Maceió faz mais bem a Maceió do que se estivesse aqui. eita. Então, eu tenho certeza que o Elmano está disposto a ajudar não só as pessoas de Maceió, mas do Brasil todo, que estiverem dispostos a estudar as miopatias, porque o Elmano hoje é um dos principais expoentes no estudo das miopatias no nosso país. Então, Elmano, muito obrigado. Eu que E agradeço. certamente a gente vai lhe chamar para outras aulas. Ótimo, estou à disposição. Sempre à disposição de vocês aqui. Prazer. Valeu, obrigado, viu? Boa noite, tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Pessoal, obrigado pela aula, doutor.